E ela entra em propósito pela sua nação, pelos seus, e Deus dá vitória. Você tem tido coragem para entrar na brecha pelos seus, para que Deus venha dar livramento, para que Deus venha salvar? Esther podia ter virado as costas para aquela situação. Ela poderia ter se acomodado porque ela estava num lugar privilegiado, ela era rainha, ela estava dentro do palácio, ela não passava o que os seus compatriotas estavam passando, mas ela se preocupou com os seus. Ela entrou na brecha pelos seus. E você, mulher, que está aqui hoje, tem se preocupado com os seus, seja da família, seja os entes queridos, seja amigos, que ainda não estão na presença do Senhor, ou que estão correndo riscos. É um exemplo a ser seguido. Esther, ela foi corajosa, ela foi uma mulher de fé, ela sabia que se ela fizesse algo pelo povo, Deus iria dar vitória, Deus iria livrar. E olha que coisa linda, Ele mudou a história. Aquilo que era planejado contra o seu tio, o seu primo, foi para o seu algoz. Foi Amã que morreu na própria forca que ele fez para Mordecai. Deus muda história, Deus muda cativeiro, Deus muda a situação. Basta nós termos fé. Eu não sei se você deixou alguma situação na sua casa. Eu não sei se você deixou alguém na sua casa que precisa de livramento nessa noite, que precisa do agir de Deus, que precisa de uma libertação. É você quem Deus está chamando para entrar na brecha. É você que Deus está chamando para pagar o preço por essa pessoa. Deus chamou Esther para orar e jejuar, e ela não negou. Ela foi lá e ela fez, ela entrou na brecha. Ela buscou a Deus, ela teve intimidade com Deus, ela creu que Deus poderia dar livramento ao seu povo. E já foi dito aqui nessa noite, se você tem uma situação adversa, se você tem algo que você deixou em casa e precisa do agir de Deus, faça a tua parte, ore, jejue, creia que Deus pode mudar essa história. A mulher de Deus, ela é corajosa, ela é destemida, ela tem fé, ela enfrenta os problemas, mesmo que isso venha custar a sua própria vida. Esther, ao entrar na presença do rei, ela poderia ser rejeitada e isso poderia fazê-la morrer. Mas ainda assim, ela o fez. Ela buscou estratégia para chegar onde ela queria. Ela buscou meios de contar ao rei o que estava acontecendo. Ela foi sábia, ela foi prudente. E nós, como mulheres, segundo o coração de Deus, precisamos pedir ao Senhor sabedoria, precisamos pedir ao Senhor estratégia, prudência, porque muitas vezes nós perdemos tudo por não sabermos agir. Outra que me deixa impactada foi Abigail. Abigail foi pacificadora. Abigail, ela entrou numa situação que o seu marido havia criado com Davi. Davi ainda nem era rei, ele estava lá se escondendo. E o esposo de Abigail tinha um rebanho. Os homens de Davi estavam próximos, guardaram o rebanho, cuidaram do rebanho. E na hora que Davi e seus homens tiveram fome, eles foram até Nabal e pediram alimento. Mas a arrogância não permitiu que ele
ajudasse, que ele alimentasse aqueles homens. E Davi, ele dá uma sentença: vou matar todos. E quando Abigail fica sabendo, ela intervém. E o que eu acho bonito, irmãos, é que ela se desculpa com Davi como se o problema tivesse sido criado por ela. Muitas vezes nós vemos mulheres que, em vez de serem pacificadoras, elas incitam ainda mais o problema. Elas jogam lenha na fogueira para que incendeie mais. Apagam o fogo com gasolina. Só que Abigail não. Ela ficou sabendo da situação. Não, peraí. Ainda que ele fez o errado, eu quero me poupar e quero poupar os meus. A mulher, segundo o coração de Deus, ela é pacificadora. Ela é sábia. O que ela fez? Ela preparou o que eles precisavam. Ela mandou que um servo fosse à frente. Depois ela se coloca diante de Davi. Ela se humilha. Ela pede perdão. E ela consegue reverter a situação. A mulher, segundo o coração de Deus, ela é pacificadora. Você, mulher que está aqui nessa noite, você tem sido pacificadora? Ou você tem incitado os problemas, as situações com gasolina? Aí o fogo, consome tudo. A mulher, segundo o coração de Deus, ela busca estratégia, ela pede a Deus sabedoria, ela se coloca diante do problema com sabedoria. E ela muda a situação. Abigail, depois que ela toma essa atitude, Davi libera uma palavra para ela. Davi diz para ela que ela mudou o que estava no coração dele. Ela faz com que aquela situação, e até mesmo Davi, ele não venha pecar, ele não venha sujar suas mãos de sangue naquela situação, porque ele ia se vingar matando todos. E para encerrar, eu quero falar de Lloyd e Eunice, boas educadoras, que ensinaram a fé dentro de casa. Eu creio que muitas ou todas aqui são mães, avós. Você tem ensinado a fé dentro da sua casa? Você tem ensinado a fé a filhos e netos? Você tem demonstrado o que é viver na presença de Deus? Porque elas fizeram isso. Elas ensinaram a Timóteo a fé, ensinaram a Timóteo quem era Deus, mesmo Eunice sendo casada com um homem que não era da mesma religião, um homem que não pregava a mesma fé que ela. E ela fez a diferença na vida de Timóteo, a ponto de Paulo mencionar isso. E eu quero deixar nessa noite, para cada uma que entrou aqui, esses exemplos. A Bíblia está recheada de mulheres que foram segundo o coração de Deus. Valeu. Eu e você estamos aqui porque Deus tem para mim e para você algo diferente para fazer na minha e na tua vida. Eu creio, irmãos, que ainda que falte algo nas nossas vidas, Deus quer nos ensinar a sermos mulheres segundo o seu coração. Mulheres que fazem a diferença para outras mulheres. Mulheres que sejam exemplo e inspiração para outras mulheres, assim como essas mulheres que foram citadas são exemplos para nós. Que ao sair daqui, você saia daqui com um desejo de ser transformada pela palavra, porque é essa palavra que transforma, é essa palavra palavra que nos orienta, é essa palavra que nos ensina.
Que através dessa palavra você possa ser uma mulher segundo o coração de Deus. Seja exemplo para aonde você estiver. Seja exemplo para quem estiver ao seu lado. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e desejo que cada uma de vocês, assim como eu, saiamos daqui transformadas pelo poder de Deus. Amém? Você tem sido essa mulher segundo o coração de Deus? Onde você se encaixa aí? Não responde não, reflita. Deus ele tem esperado tanto de nós, né? Que nós possamos cada dia mais cuidar, tentar fazer tudo para ser essa mulher segundo o coração de Deus. E para ser essa mulher segundo o coração de Deus, você tem que ter o quê? Você tem que ter raiz. Você tem que estar forte, firme na palavra, para suportar tudo. Para suportar os percalços da vida, para suportar as perdas, para suportar tudo. A pastora estava pregando aqui, e aí eu estava ali pensando, né? Maria, ninguém esperava nada de Maria. E eu me coloquei ali, não sou nada. Ninguém esperava nada de mim. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Quando eu fui desenganada 25 anos atrás pela medicina, os médicos mandaram eu ir para casa que não tinha jeito. Eu não desanimei. E Deus tinha um plano na minha vida. E Deus, Ele queria que eu testemunhasse o que Ele pode fazer. Na minha família, tantos lá que não querem saber, que não querem aceitar, mas eu sou um exemplo na minha família. E eu peço a Deus todo dia para me dar força, para continuar sendo um exemplo na minha família, para os meus filhos, para as minhas netas, para toda a minha família, para minha irmã, para meus irmãos, para aqueles que me conhecem. E faça isso você também. É difícil, mas quem vai nos dar força é Deus. É Jesus Cristo, que levanta o que está caído. Mas para você ter essa força, você tem que ter o quê? Raiz na palavra de Deus. Nada é por acaso, nada é em vão. A vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz crescer, os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Nada é por
sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando percebido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Esse dom dessa mulher, né, tem raiz. Agora eu quero convidar a cantora, né, para louvar aqui, Valéria, vai ficar aqui louvando, né?